E o pedido de impeachment contra Lula bateu recorde de assinaturas. Os nomes de mais de 130 deputados aparecem na lista. Número superior ao de signatários do pedido de impeachment de Dilma Rousseff. No site de Oeste, o repórter Christian Costa mostrou em primeira mão os detalhes que embasaram o pedido. O texto sustenta que Lula cometeu crime de responsabilidade e comprometeu a neutralidade do Brasil depois das críticas feitas pelo presidente sobre a conduta de Israel na guerra em Gaza. Nas cerca de 50 páginas, o documento menciona ainda que as palavras utilizadas por Lula vilipendiaram a memória de mais de 6 milhões de vítimas da máquina do extermínio nazista, bem como atentam contra o povo judeu que se viu comparado com seus algozes. Piotr, aqui no nosso chat estão perguntando se caso Lira não colocar em votação o impeachment, se ele pode sofrer um impeachment, pode sofrer alguma consequência? Não, tecnicamente não. É um custo político que ele vai absorver, mas ele não tem nenhuma... Até porque, segundo a lei do impeachment, cabe à mesa diretora da Câmara, e aí sim, no regimento da Câmara está escrito que é o presidente da Câmara quem dá início a esse processo. E vale só lembrar, ontem a gente discutia esse assunto aqui, Arthur Lira, ou qualquer que seja o presidente da Câmara, só vai colocar um processo de impeachment, um pedido de impeachment para se tornar um processo, ou seja, colocar para avançar dentro da Câmara, se tiver no mínimo ali 340, 350, 380 adesões, mesmo que informais, não precisam estar exatamente no pedido. O caso de Dilma tinha menos assinatura, mas havia um movimento, um apoio àquele processo de impeachment que resultou no impedimento da presidente, mas com aquele fatiamento do Senado vergonhoso para objeção de ninguém menos que Fernando Collor, que estava no plenário do Senado naquele dia, no plenário do Congresso naquele dia. Mas, nesse caso especificamente, nenhuma. Jorge, só me permita voltar ao comentário que o Caute fez. O mundo hoje passa por uma situação que é um pouco incomum, pelo menos das últimas décadas. Ele citou um confronto dos chanceleres ali, dos ministros de relações exteriores dos países do G20, sobretudo com Lavrov, que é o representante russo, né, e citaram sobretudo a questão da invasão russa à Ucrânia e que a Rússia seria justamente a culpada, como de fato foi uma invasão. Mas tudo isso passa por erros diplomáticos gigantescos. E é bom lembrar que essa guerra na Rússia, e sim, a Ucrânia é invadida pela Rússia. Não tem como tirar deste fato, mas como poderia isso ter sido evitado? Havia um pedido russo para que as fronteiras, é sempre bom a gente lembrar, as fronteiras da OTAN não avançassem para países próximos às fronteiras russas. O caso da Ucrânia, que faz fronteira com a Rússia. Isso, por exemplo, no governo de Donald Trump entendeu esse pedido e disse: a OTAN sou eu e a OTAN não vai fazer isso. E não aconteceu nada. No governo Biden, houve de novo esse assunto e a fronteira da OTAN começou a avançar. Veio justamente essa resposta russa, que, claro, do ponto de vista do direito internacional, é um crime, e aí temos uma guerra que não se vê uma saída tão fácil para essa questão. Mas veja só, invadir, guerra de expansão territorial é um negócio do século XX, que foi retomado agora por erros diplomáticos, o que não invalida em nada o crime russo de invadir um território estrangeiro. Mas nós estamos falando de diplomacia, como evitar quando alguém acha que tem que fazer alguma coisa ruim que pode gerar um problema para o mundo, e nesse caso gerou problemas econômicos gigantescos, sem contar, claro, o problema humanitário. Aí voltamos à questão de, até poucos anos atrás, se você falasse sobre alguma relação ao Holocausto que por acaso fosse culpar judeus, ou que você falasse qualquer frase antissemita, o mundo rejeitaria isso. Automaticamente, a opinião pública e governantes. Ninguém ousaria fazer isso. Mais uma outra coisa, grupo terrorista é grupo terrorista. Ninguém ousaria também tentar, não, mas há uma questão palestina por trás. A questão palestina nunca esteve por trás do Hamas. A autoridade palestina deixa claro que não tem relações com o Hamas. Logo no começo dessa invasão criminosa, terrorista do Hamas ao solo de Israel. Então, veja só, até bem pouco tempo no mundo, ninguém falava sobre invasão territorial, guerra de expansão territorial, porque era um negócio que tinha ficado no século passado. Antissemitismo, isso já estava, digamos, pacificado no entendimento do mundo. De repente, hoje nós temos governos que relativizam o terrorismo, o caso brasileiro, por exemplo, em relação ao Hamas, do governo brasileiro,
que usam o Holocausto para tentar explicar o que está acontecendo agora. Veja só o tamanho do problema. E temos essa guerra de expansão territorial que foi começada pela Rússia, numa afronta ao direito internacional, é crime de guerra, obviamente, porque você está invadindo um país soberano, e que tem uma guerra hoje que não se termina. E agora tem uma questão de que antissemitismo já, digamos, é relativo. Nós estamos num problema no mundo hoje que perderam-se as referências que tínhamos ao longo desse tempo todo, referências que estavam pacificadas dentro da lógica da humanidade, da lógica do mundo globalizado, entendendo o que eram valores humanos. Temos 2 problemas hoje que estão longe de serem resolvidos, e 2 guerras especificamente. Silvio Navarro, queremos ouvir você. Joyce, queria voltar na questão do impeachment, né? No avanço ou não do pedido de impeachment contra o presidente Lula na Câmara dos Deputados. Esse número é muito simbólico. A oposição consegue um número de assinaturas maior do que o número de assinaturas na época do impeachment de Dilma Rousseff. É possível afirmar que esse número de assinaturas é praticamente o que existe hoje de oposição formal ao governo Lula. O que poderia se espraiar a partir daí é o que vem do Centrão, sobretudo do União Brasil e do PSD. PSD, estamos falando de Gilberto Kassab. União Brasil, hoje estamos falando de qualquer coisa. Mas são partidos que têm representação na esplanada dos ministérios, que têm cargos em estatais, autarquias, segundo escalão. É ali aonde começa a jogatina. Ali é o balcão de negócios. Mas as assinaturas recolhidas já são suficientes e um número muito simbólico. O que vem a partir daí? A partir de agora é a vontade política do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. É muito poder, é uma concentração enorme de poder na mão do presidente da Câmara, o terceiro homem na hierarquia da República. É fato, mas é assim que funciona. O que eu ouvi, a nossa reportagem ouviu hoje em Brasília, e isso é uma informação importante, é que o Arthur Lira vai permanecer em silêncio, porque o silêncio dele diz o seguinte: eu não quero mais que o Palácio do Planalto se meta na Câmara dos Deputados, sobretudo em 2 temas. Emendas ao orçamento, eu quero que Alexandre Padilha, o articulador político, o interlocutor do Palácio do Planalto com o Congresso, não pise mais aqui, até porque, para usar a palavra da semana, é persona não grata aqui. O Arthur Lira não gosta do Alexandre Padilha, não quer que o Planalto se meta nos bilhões do orçamento em emenda parlamentar. E o segundo ponto, o Arthur Lira não quer a interferência do Palácio do Planalto na escolha do seu sucessor para a presidência da Câmara. Se o Lula conseguir cumprir essas 2, vamos dizer assim, as 2 cartas colocadas na mesa, que foram as palavras que ele utilizou na reunião recente que teve com importantes políticos do PP, do PSD e do União Brasil, estou dando nome aos bois praticamente aqui, não teremos impeachment. Do contrário, o Arthur Lira tem a faca e o queijo na mão e é o que a sociedade espera a resposta dele como presidente da Câmara dos Deputados. 513 nomes. Ana, com essa informação de bastidor que o Silvio traz aqui pra gente, o Lira vai usar esse pedido aí para ganhar mais poder na Câmara? Eu concordo, Joyce. Eu acho que mesmo com um apoio, com um número grande, né, de deputados apoiando o impeachment, o Lira não vai fazer nada, porque ele não faz nada, ele só faz aquilo que é de interesse político para ele e para os seus aliados. Apenas isso. O Lira, os presidentes hoje da Câmara e do Senado, nenhum deles está preocupado com reformas importantes, ou com progresso no Brasil, ou com discussões pertinentes, nada disso, nada disso, nada. São homens hoje sem a espinha dorsal necessária ereta a favor, né, do nosso país. Queria voltar rapidamente, Joyce, em 2 pontos. Primeiro ponto do Mauro Vieira, ali no discurso dele, pedindo, né, um assento permanente para o Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Curioso o discurso dele quando ele menciona
a situação na Ucrânia e na Palestina. Curioso isso. Por que não mencionar a situação na Ucrânia, na Rússia, em Israel e na faixa de Gaza? A situação contra o Hamas. Você vê que o discurso é na situação na Ucrânia e na Palestina? Difícil, ficou meio confuso isso. E sobre os ditadores de Cuba e Venezuela apoiando as falas antissemitas e covardes do Lula, porque são amigos, né, do Lula, só lembrando aqui que em 2022 o TSE proibiu que qualquer pessoa fizesse qualquer associação de ditadores com o então candidato Lula. Nós fomos censurados. O Brasil não pôde mostrar a realidade, a amizade profunda de muitos anos do Lula com ditadores sanguinários, com ditadores de regimes totalitários, como Cuba, Venezuela, alguns na África, Daniel Ortega na Nicarágua. Nós fomos proibidos, né? Os guardiões da liberdade de expressão, os guardiões das eleições no Brasil, do TSE, eles proibiram que a verdade fosse dita, fosse confirmada, fosse discutida. E agora, né, ditadores de Cuba e Venezuela apoiam a fala de Lula, que também é apoiada pelo grupo terrorista Hamas. Estamos com quase 100 mil telas, 43 mil likes. Enquanto Augusto Nunes fala, aumentaremos aqui nossa audiência. Fomos proibidos, mas dissemos, né, Ana? Amigo de ditadores. E agora a gente amplia aí o conceito. É financiador, patrocinador, protetor e muito amigo de terroristas. Terroristas, mantendo o carinho que ele sempre expressou por ditadores. É ditadura com que sonha o PT, com uma ditadura. Claro. Quais são os regimes que o Lula ama? Quais são os amigos dele entre todos os governantes do mundo? Os caras que mantém em suplício permanente os povos da Venezuela, Cuba, Nicarágua, Coreia do Norte, coisas assim, essas aberrações. Pois ele ainda estava enfrentando essa reação mundial contra o absurdo, a absurda declaração que fez na Etiópia, quando anunciou o envio de alimentos para Cuba. E Cuba não tem dinheiro para comer agora, não tem dinheiro para ração. É isso que o regime conseguiu depois de 60 e tantos anos de ditadura, de construção do socialismo. Quer dizer, é um fracasso, como é um fracasso a Venezuela. E aqui o PT e o Lula perseguem o fracasso. É por isso que foi duramente golpeada a popularidade decrescente já do Lula. Ele vai perdendo popularidade. A perda da popularidade talvez seja talvez seja o maior aliado de quem pretende punir Lula com um impeachment. A perda da popularidade é perigosíssima, sejamos claros. Crimes o Lula vive cometendo. Cometeu antes, comete agora, cometerá enquanto puder. Tá? Esse é um dos fatores. No Congresso cresce a impopularidade do Lula. Ao perder o apoio dos que votaram nele, você terá o quadro prontinho para o impeachment. O impeachment é, sobretudo, político. Político. É isso mesmo. É uma punição política. O Brasil não tem o recall, né? Não permite que o povo avalie o desempenho do presidente.
O impeachment tem feito esse papel. Joyce, só para pegar dois exemplos rápidos aqui. No ano passado, o governo Lula ficou em silêncio e não assinou uma declaração da ONU contra o regime ditatorial de Daniel Ortega, que está perseguindo opositores políticos. Recentemente, também o Brasil não assinou agora, em fevereiro deste ano, não assinou uma nota contra a prisão da ativista pela ditadura de Maduro. Aí estou falando da Venezuela, Rocío San Miguel. Ou seja, os países sul-americanos fizeram uma nota pedindo a libertação de presos políticos. A Venezuela terá uma eleição, mas com relação a essas ditaduras, o governo brasileiro de Luiz Inácio Lula da Silva, não o Brasil, o governo Lula, não vê nenhum problema. Muito pelo contrário, se omite em defender os direitos humanos e a democracia. Esse é o mesmo governo que relativiza o terrorismo do Hamas.